Olá, sétimo ano, bom dia, tudo bem, gente? Vamos praticar. Hoje nós temos exercícios sobre acentuação gráfica, né? Acentuação tônica, e a gente vai então fazer as atividades. Então, peço que você prepare seu material, pegue o seu caderno para fazer então as devidas anotações, tá legal? Nós vamos trabalhar alguns textos, são pequenininhos, a gente consegue fazer a leitura rápida, tá? Você pode também copiar no seu caderno ou colocar só a resposta, mas é importante que você escreva as palavras. A gente está trabalhando a acentuação, é importante que você coloque a acentuação no lugar certo, que você identifique a classificação das palavras, ok? Tudo bem? Então vamos lá? Antes da gente começar o exercício, vamos então relembrar o que diz aqui a regra, né? Aqui no seu livro, a regra básica das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, tá? As oxítonas são as palavras cuja sílaba tônica é sempre a última, tá? As paroxítonas, sempre a penúltima sílaba, ela é mais forte, ela recebe um acento, ok? E nas proparoxítonas, sempre a antepenúltima, lembrando que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, somente todas as proparoxítonas, tá bom? Então vamos lá. A partir esse é o básico, né? A gente tem uma aula só de regras de acentuação, tá? A gente vai aqui fazer as atividades, ok? Então vou começar fazendo a leitura aqui do texto, tá? Você pode observar, ó, 5 linhas. Tranquilo, né? Rapidinho, tá? Então vamos lá. Deixa eu melhorar aqui, mexer aqui. Quem foi o primeiro médico do mundo? Quem foi? O pensador grego Hipócrates é considerado o pai da medicina. Ele viveu entre 460 e 370 a.C. Os cuidados com a saúde do próximo já era uma prática na família dele, que acabou se aprofundando nos estudos a respeito do corpo humano e iniciou a prática da observação clínica. Além de atuar como médico, também foi professor de medicina na Grécia, ok? Fica aí, então, uma super, hiper importante, né? Curiosidade, né? Tá? Então, olha só, gente, a palavra-chave do título do texto, ela é uma oxítona, uma paroxítona ou uma proparoxítona. E aí? Qual é a palavra-chave do título? Vamos lá, volta aqui no título comigo, ó. Quem foi o primeiro médico do mundo? Essa palavra tem acento, tá vendo? Médico. Então nós temos a última, penúltima e a antepenúltima sílaba acentuada. A antepenúltima sílaba acentuada é uma proparoxítona, ok? Muito bem, se você acertou, é isso aí, parabéns. Então, se você ainda tá copiando, te dou um tempinho, ok? Mas não deixe de fazer, tá? Coloca aí, médico. Pode separar a sílaba, não esquece o acento, tá? Classifique ao lado, tracinho, proparoxítona, ok? Tá? Se você ainda quiser colocar a antepenúltima sílaba acentuada, para reforçar aí, para lembrar, né? Então tá bom. Se precisar pausar o vídeo, termina de corrigir, copiar e depois você volta. Médico aqui em cima, ó, tá? Então vamos lá. Questão 2. Na oração, olha só, já era uma prática na família dele. O monossílabo tônico destacado, qual é, gente? O monossílabo tônico que está aqui, já, né? Ó, o que ele exprime? Qual é a ideia que ele traz aqui? Já era uma prática na família dele. Indica o que? Tempo, lugar, modo. O que indica? Tempo, né?
Ou seja, essa prática já acontecia há tempo, ok? O vocábulo saúde, olha aqui, outra palavrinha, acento no U, tá vendo? Saúde, se for o caso, separa as sílabas aí no seu caderno. E aí você vai ver que o U não fica na mesma sílaba junto com o A. Então acontece um hiato, não é isso? Muito bem. Então elas são acentuadas por quê? Ou essa palavra aí é acentuada por quê? Indica um ditongo? Indica um hiato? É um oxítono terminado em E? O que você marcaria se fosse na prova? Pensa aí. Vamos lá? Indica um hiato, tá? Repara só, vogal, ela se separa, né? Tá bom? Muito bem. Questão 4. Então vamos lá, pega o seu caderno para você copiar os exercícios. Vou te dar um tempinho. É importante que você faça, tá? É importante, gente, não deixa de escrever, de colocar acentuação, de classificar, entendeu? Número 4, vamos lá, vamos ver aí o que você já conseguiu pegar, ó. Na frase, e iniciou a prática da observação clínica, os termos acentuados têm em comum o fato de serem adjetivos, substantivos ou proparoxítonos. Prática é uma palavra que tem acento na antepenúltima sílaba, tá vendo? E clínica também recebe acento na antepenúltima sílaba. Então, como é que você vai classificá-las? Você não pode dizer que elas são adjetivos, porque olha só, prática até caracteriza, mas clínica é substantivo, né? Então não dá aqui pra gente marcar nenhuma das duas. Confirmando, elas são o quê? Proparoxítonos, tá? Ok? Muito bem. Lembrando que toda palavra proparoxítona é acentuada, tá? Confirmando aí, ó, clínica e prática, tá bom? Questão 5. Classifique a palavra grifada quanto à sílaba tônica, numerando a seguir. Então, nós temos oxítona, paroxítona, proparoxítona, tá? Então, mesma coisa, vou dar um tempinho, copia aí no seu caderno. E aí você vai, né? Você pode colocar assim, ó, 1 para oxítona, 2 para paroxítona, 3 para proparoxítona, entendeu? Põe a numeração aí, 1, 2, 3. E aí você aqui enumera, tá? Ah, professora, eu quero letra, acho mais bonitinho. Não tem problema, coloca A, B, C. E aí você aqui coloca as letrinhas de acordo, entendeu? Tá? Aí aqui, gente, olha só. O pensador grego Hipócrates é considerado o pai da medicina. Sublinha Hipócrates. Eu não sublinhei aqui, você sublinha aí, tá? Tem acento na antepenúltima sílaba. Ok? Aí aqui embaixo, além de atuar como médico. Aí aqui, se não me engano, vamos sublinhar o além, tá? Aí depois eu volto aqui. E na terceira, também foi professor de medicina na Grécia, ó, sublinha Grécia, tá? Grécia. Vamos ver lá como é que ficou?
Vamos ver se tá certo aí o que eu sublinhei. O pensador grego Hipócrates, ó, proparoxítona, certinho, né? 3. Por quê? O pó recebe o acento, tá vendo? Na sílaba tônica, ela é a antepenúltima sílaba, tá? Então você tem a última aqui, penúltima aqui no meio, a antepenúltima aqui no início, tá? Deu para entender? Hipócrates, ok? 3. Proparoxítona, tá? Aqui embaixo, gente, além de atuar como médico. Se a gente fosse classificar médico, pessoal, como é que a gente ia classificar? Médico. Se também é a antepenúltima sílaba, então vai ser também proparoxítona, né? Só que eu não vou repetir a numeração aqui, por isso que eu pedi para você sublinhar a palavra além. E aí, qual é a classificação de além? Oxítona, tá? Na oxítona nós temos a última sílaba acentuada, mais forte, né? E aqui também foi professor de medicina na Grécia. Se eu pedisse para classificar o também, seria o quê? Desculpa, gente. Seria oxítona, né? Mas, como a gente também não vai repetir, então eu pedi para você sublinhar Grécia. Como o acento está na penúltima sílaba, só pode ser paroxítona, né? Até quase que eu falei errado aqui, mas não é pro, não, é paroxítona, tá? Grécia, acento aí na penúltima sílaba, ok, gente? Então ficou 3, 1, 2. Tranquilo, né, pessoal? Corrige aí, tá? Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Próximo texto. Observe, eu trouxe textos pequenos, né? Porque eu sei que assim, muitos vão reclamar, não querem escrever muito. Então esses textos dá pra gente trabalhar, eles não são tão grandes assim, dá pra você até copiar no seu caderno, tá bom? Então, vamos ler? Vamos lá? Qualquer coisa você pausa o vídeo. Se você quiser printar a tela, né? Quiser tirar foto, tá? Faça aí conforme for melhor pra você. Então vamos lá. Nem tão sozinhos assim. Esse é o título. Ó, começa assim. Com o temporal, 7 crianças da cidade ficaram sozinhas, ilhadas em um sítio desconhecido, sem comida, energia elétrica e gás. Tiveram que conviver com os sons da escuridão, ruídos e bichos estranhos. A mãe não chegava nunca. A ponte caíra. Entre lágrimas e descobertas, foram salvas por uma espécie de livro muito antigo, com dicas de sobrevivência em tempos. Essa linha aqui é para a gente completar com a palavra que está faltando aqui, tá? Quem teria escrito palavras tão importantes, práticas e animadoras? Ponto de interrogação. Então, olha só, gente. Quando você lê, né? No caso, nós estamos trabalhando acentuação gráfica, né? Observe as palavras que tem no texto, as palavras que já apresentam acentuação, tá? Fica mais fácil depois na hora de fazer o exercício. Então, olha só. Nós temos sítio, observa aí comigo, vai escrevendo até no caderno, né? Coloca essas palavras aí. Sítio, ó, elétrica, tá vendo? Tem acento, elétrica, gás, tá? Gás. O que mais tem acento? Ó, caíra, tá vendo? Caíra.
lágrimas, lágrimas, tá vendo? Espécie, espécie também tem acento, tá? Sobrevivência, ó, sobrevivência, ok? E práticas, práticas também. Então, escreveu aí? Aí ele pede para você grifar, sublinhar, identificar, não tem problema, né? No seu caderninho você pode fazer aí, você pode escrever, põe questão 1, né? Escreva, identifique, entendeu? O monossílabo tônico acentuado presente nesta passagem do texto. Qual é a passagem? Ela está aqui embaixo, ó. Com o temporal, 7 crianças da cidade ficaram sozinhas, ilhadas em um sítio desconhecido, sem comida, energia elétrica e gás. Volta para o enunciado e vê o que ele quer que você faça, que você identifique o quê? O monossílabo tônico, tá? Monossílabo tônico. Qual é, gente, o monossílabo tônico aqui? Tônico é porque tem acento, correto? Então vamos lá, presta atenção que vai aparecer aqui a marcação. Ah lá, a palavra é gás, ok? Acertou aí? Muito bem. Ela é monossílabo e ela tem acento no A, tá? Questão 2. Uma palavra foi transcrita sem o acento no trecho abaixo. Qual será, gente, a palavra? Olha aqui, pede para você colocar. Tiveram que conviver com os sons da escuridão, ruídos e bichos estranhos. E aí, qual é a palavra aqui que falta um acento? Ruídos. Ó, o izinho aqui, porque indica um hiato, não é isso, gente? É uma paroxítona, indicando aí o hiato. Então, recebe acento no i. Ruídos. Ruídos tem acento. Ok? Muito bem. Questão 3. Na parte entre lágrimas e descobertas, foram salvas por uma espécie de livro muito antigo. Os vocábulos acentuados são, respectivamente, ó. Quais são os vocábulos acentuados? Vocábulos são as palavras, pessoal. Então, quais são as palavras aí acentuadas? Lágrimas, qual é a outra? Espécie, não é isso? Lágrimas e espécie, tá? Como é que eu classifico lágrimas? Proparoxítona, né? Muito bem. E espécie, repara que, ó, é a penúltima sílaba que está acentuada. Se é a penúltima sílaba, nós temos uma proparoxítona e uma paroxítona, tá? Então, nós temos aqui a terceira alternativa aí, ok? Proparoxítona e paroxítona, beleza? Muito bem, pessoal, muito bem. Questão 4. A palavra sobrevivência, ela é acentuada porque ela é uma paroxítona terminada em A, ela é uma paroxítona terminada em vogal, ou ela é uma paroxítona terminada em ditongo? E aí, gente? Sobrevivência. Ela é paroxítona e ela termina em... Esse izinho e esse A aqui, gente, forma o quê? Lembra que eu falei? Na mesma sílaba. Forma um ditongo, né? Forma um ditongo, tá? Muito bem. Quer ver como se separa? Ó, olha aqui.
tracinho, bre, tracinho, vi, tracinho, vem, tracinho, se há. Tá? Muito bem. E aí confirma, né? Penúltima sílaba acentuada terminando com ditongo. Então ela é uma paroxítona. Foi? Entendeu? Beleza. Vamos então para a questão 5. Tá? Se tiver rápido, mesma coisa. Em pausa o vídeo. Copia. Depois volta, ok? Complete o espaço com o termo paroxítono difícil, ou seja, essa palavra difícil é a palavra que estava faltando no texto, lembra lá no final? Então, em tempos, como é que você vai escrever difícil? Em tempos difíceis, tá? Difíceis, ok? Muito bem. No segmento, quem teria escrito palavras tão importantes, práticas e animadoras? A palavra proparoxítona. Olha só, qual é aqui a palavra proparoxítona? É a que tem acento, né, gente? Lembra da regra? Toda palavra proparoxítona recebe acento. Então, aqui, ó, práticas. Como eu classifico práticas? É um verbo? É um adjetivo ou é um substantivo? Alguma coisa é prática. Ah, então eu caracterizo, não é isso? É um adjetivo, tá? Muito bem. Tá conseguindo entender? Por isso que é importante, né? Fazer os exercícios, acompanhar, tá bom? Vamos para o próximo. Temos mais um texto falando sobre a Amazônia. Vamos ler? As Amazônias. Olha o título, está até no plural. Esse tapete de florestas com rios azuis que os astronautas viram é a Amazônia. Ela cobre mais da metade do território brasileiro. Quem viaja pela região não cansa de admirar as belezas da maior floresta tropical do mundo. No início era assim, água e céu. É mata que não tem mais fim. Mata contínua, com árvores muito altas, cortada pelo Amazonas, o maior rio do planeta. São mais de 1000 rios desaguando no Amazonas. É água que não acaba mais, tá? Então lemos o texto, mesma coisa. Preste atenção nas palavras que tem acento, né? Contínua, Amazônia, tá vendo? Céu, árvores, início, tá? Água, ok? Porque a gente vai trabalhar alguma coisa relacionada a elas aí. Então vamos lá. Questão 1. Assinale a alternativa em que a palavra destacada é acentuada por ser uma proparoxítona. Então, a gente já sabe que a palavra, para ser considerada proparoxítona, ela tem que ser acentuada na antepenúltima sílaba, ok? Então, olha só. Amazônia. Aqui é a penúltima. Então, você já vai eliminando, entendeu? Olha B. Ela cobre mais da metade do território. Também é penúltima. Mata contínua. Contínua. Também é penúltima. Mata contínua com árvores. Árvores já é a antepenúltima. Então, aqui sim nós temos a alternativa que indica a palavra proparoxítona, tá? E a palavra é árvores. Muito bem, acertou? Conseguiu identificar? Espero que sim, hein, pessoal? Essa matéria não é difícil. É só questão de relembrar, prestar atenção e praticar, né? Árvores, ok?
Muito bem. Próxima questão, 3. A mesma razão justifica o acento nas palavras, ou seja, árvores não é proparoxítona? Então aqui ele também quer saber quais são proparoxítonas aqui. Não, desculpa, aqui não é proparoxítona, não. A mesma razão justifica o acento nas palavras. Ó, território, início, elas são essas duas aqui, ó. Elas são o quê? Paroxítonas. Por quê? Porque a penúltima sílaba está acentuada, ok? Território e início, tá? Muito bem. Água e céu não é, porque água não é monossílaba e céu é, tá vendo? Contínua e a árvores é proparoxítona. Aqui é paroxítona, então não bate, entendeu? Região e ó, também não bate, tá? Então é essa mesma, letra A. Entendeu? 4. A palavra água, ela é acentuada porque se trata de quê, gente? Penúltima sílaba acentuada. Penúltima sílaba acentuada terminando com ditongo. Então ela é paroxítona terminada em ditongo. Não pode esquecer, tá? Quando tiver ditongo, quando tiver hiato, não pode esquecer. Então ela é uma paroxítona terminada em ditongo. Relembrando o ditongo, quando as duas vogais permanecem juntas na mesma sílaba, não há separação delas, ok? Tá, gente? Muito bem. Na questão 5, identifique outras palavras no texto que seguem a regra assinalada na questão anterior. Essa aqui, ó, paroxítona terminada em ditongo, vamos ver. Então nós temos aqui, ó, Amazônia. Repara que todas elas são terminadas com ditongo, tá vendo? Território, início, contínua, tá? Todas essas são paroxítonas terminadas em ditongo, tá bom? Muito bem, corrija aí. Qualquer coisa, pausa o vídeo, né? Temos aqui uma tirinha, ó, do Calvin, né? Vamos ler. Ele diz assim, ele grita, né? Ele tá berrando, olha aqui. Não, mãe, não me ponha pra dormir. Eu disse ao Haroldo. Tá até embaçadinho, mas dá pra gente ler. Eu disse ao Haroldo para estracalhar, deve ser isso. Qualquer um que me leve pra cama antes das 9. Seu tigre de pelúcia está na máquina de lavar. Aí ele fala, né? Bela hora para tomar banho. E o tigre, ora, só porque você nunca toma banho? Então vamos lá. Releia a seguinte frase, gente. Seu tigre de pelúcia está na máquina de lavar. Nessa frase, quais palavras estão acentuadas? Escreve aí, vou te dar um tempinho. Fácil, né, gente? Pelúcia, está e máquina, né? Muito bem. Como é que a gente vai classificar elas? De acordo aí com a acentuação. Pelúcia, está e máquina. Então temos aqui paroxítona e está. Oxítona e máquina. Proparoxítona. Então olha aqui a resposta. Paroxítona de pelúcia, oxítona de estar e proparoxítona de máquina, ok? Acertou? Muito bem. No quadro abaixo nós temos diversas palavras e a pergunta é a seguinte, com relação à sílaba tônica, o que as palavras do quadro têm em comum? Então olha só. Café, vatapá, nenhum, maracujá, parabéns.
Todas elas são o quê? Oxítonas, tá? Todas elas terminam aí na sua última sílaba mais forte. Então, elas são oxítonas, ok, gente? Muito bem. Observe as palavras a seguir. Último, pássaro, árvore, mágico, lâmpada, estático, matemática, química. O que essas palavras têm em comum? Vamos ver quem acerta. Todas elas são acentuadas, né? Todas elas possuem acento tônico na antepenúltima sílaba. Ok, gente? Muito bem. Para terminar, Leiloca, o mundo de Leiloca. Você e sua irmã estão de parabéns. Vocês são muito organizados. Mamãe, nós nunca tivemos dúvida disso. Não é nada disso, seu engraçadinho. Olha só a bagunça desta sala. Tênis, álbum de figurinhas, lápis, tudo espalhado. A gente só estava brincando. Imagine então quando for a sério, né? Então aí, gente, é correto afirmar exceto. Então tem uma aqui que está errada, ó. Parabéns e vocês são oxítonas? Sim, né? A última acentuada. Dúvida é uma palavra proparoxítona? Dúvida. Sim. Antepenúltima sílaba acentuada. Tênis, álbum e lápis são palavras paroxítonas? Sim, também, né? Penúltima sílaba acentuada. Irmã e estão são palavras paroxítonas. E aí, pessoal? Não, né, gente? Irmã e estão são oxítonas. A última é mais forte, né? Recebe o tio aí, ó, tá? Então, aqui nós temos a letra D nessa questão aí do exceto. Tá bom, gente? E aí, deu para exercitar bastante hoje? Conseguiram acompanhar e fazer todas as atividades? Tranquilo, né? Então é isso. Vou terminando mais esta videoaula por aqui com esses exercícios. Se necessário for, veja novamente, faça as atividades de novo, treine, tá bom? Já estamos chegando aí na reta final, tá? E espero que todo mundo seja aprovado, tá bom? Então, gente, até a próxima aula. Tchau, tchau!